aqui é o Alex, tudo bem? Bom, como anda a sua comunicação? Você deseja entender um pouco mais para que você expanda a sua consciência a respeito da sua comunicação e consiga transmitir melhor as suas ideias? Bom, primeira coisa que você precisa saber, uma grande sacada, e depois a gente fala um pouquinho mais a fundo a respeito de cada um dos itens, é a sua comunicação, ela impacta as pessoas de uma forma diferente, por três maneiras, onde uma delas tem influência sobre as outras pessoas, sobre as pessoas que estão te ouvindo, em apenas 7%. Por outro lado, impacta 38%. E, de uma outra maneira, impacta em 55%. Então, guarde bem esses percentuais. Quando você está se comunicando, existe uma forma da comunicação que impacta as pessoas, 7%, uma outra 38% e uma outra 55%. Então, você precisa agora entender o que leva a sua mensagem, o que tem influência na outra pessoa em apenas 7%, o que tem em 38% e o que tem em 55%. 7% é aquilo que você está falando, as palavras que você está falando. Isso tem influência na outra pessoa, na sua comunicação, em apenas 7%. O seu tom de voz, o seu timbre, a maneira de se expressar, isso é responsável por 38% da sua comunicação. Enquanto a sua linguagem corporal, os seus gestos, o seu olhar, o seu sorriso, a forma que você se expressa através do seu corpo, isso influencia na sua comunicação em 55%. Então perceba, você já teve aqueles professores que ficam paradão lá na frente, abrem um livro ou escrevem aquela imensa quantidade de matéria e começam a ditar a matéria num tom permanente, no mesmo timbre, mesma frequência, sem variação. Assim, ó. Olá, alunos, bom dia. Hoje iremos estudar a respeito das matérias A, B, C, D, da sua influência no mundo e blá, 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 blá. Isso dá sono, isso não conecta as pessoas. O timbre precisa mudar. As palavras, o assunto que aquele professor está transmitindo pode ser até um assunto interessante, mas o interesse sobre o assunto, sobre as palavras, sobre o que está sendo dito, vai impactar as pessoas e fazer com que elas prestem atenção e se interessem em apenas 7%. É muito pouco num processo de comunicação. Enquanto que o timbre, quando a pessoa tem um momento mais empolgante e fala com entusiasmo a respeito de um assunto, quando precisa colocar mais emoção e fala num tom mais agradável, talvez mais triste, talvez mais reflexivo. Isso tudo tem uma influência muito maior na sua comunicação. E 55%, a grande maioria, pense, se você focar em ter um timbre bom, em dar uma entonação correta para cada situação, cada momento, se conectando às pessoas dessa forma e expressar isso através da sua linguagem corporal. Quando você transmite um conhecimento, você acredita naquele conhecimento, aquele conhecimento realmente é importante. Da mesma maneira que você está transmitindo, se você transmite que é algo importante, você acredita que aquilo realmente é importante, isso faz toda a diferença e o seu corpo expressa isso. Use a sua comunicação corporal, use o seu olhar, o seu sorriso, seja agradável, estenda as mãos na sua comunicação, use o seu corpo e isso faz com que as pessoas se conectem. E exatamente esse tipo de linguagem é uma linguagem muito mais inconsciente. É o que é transmitido dessa forma, através da linguagem corporal, atinge 55%. Então, técnicas de oratória que te ajudam a se expressar melhor, a se comunicar através do seu corpo, sorrir, ser agradável, ter uma boa mentalização a respeito pelo momento que você está transmitindo a sua comunicação, ter brilho nos olhos,
falar na entonação correta, com vontade, com energia. Tudo isso agrega demais na sua comunicação. Pense a respeito, né, dos momentos dos quais você esteve se comunicando com outras pessoas, se você tem usado a sua linguagem corporal, se você tem olhado elas nos olhos, se você tem dado a entonação, falado com energia, com entusiasmo, com vontade. E isso vai fazer uma diferença tremenda na sua comunicação. Se você se interessar pelo assunto, procure. Existem livros de comunicação. Se você procurar outras dicas na internet, você vai, né, expandir mais ainda o seu conhecimento a respeito, né, da comunicação, da oratória, de falar bem. Mas perceba que pessoas que não usam, não sabem aproveitar da entonação correta, do timbre correto, usar a sua voz de forma correta, talvez até o silêncio, de uma forma muito reflexiva, em momentos, né, que a comunicação pede isso. Pessoas que sabem aproveitar essas nuances da comunicação, elas conseguem transmitir muito mais as suas ideias. E todos nós precisamos. Se você é um líder, se você é um liderado, se você quer crescer pessoal e profissionalmente, você precisa entender cada vez mais da melhor forma de se comunicar, de se expressar, de fazer com que outras pessoas, né, concordem com a sua ideia. Se você quer, né, que as outras pessoas te ajudem, se você quer influenciar as outras pessoas, você precisa aprender a se comunicar bem. Um forte abraço, tudo de bom, eu te vejo amanhã no próximo vídeo com mais dicas a respeito de desenvolvimento pessoal e profissional. Até lá!